de hoje, eu tenho o privilégio de pregar o último sermão na série que a gente está em Tito, intitulada Uma Vida em Ordem, Vida em Comunidade. E bem, se você quer acompanhar esse sermão, por meio de algumas perguntinhas, se você tem mais dificuldade de prestar atenção, ou talvez você seja alguém mais novo e esse tipo de coisa te ajuda, eu peço que você levante uma das suas mãos, que alguém da nossa equipe de recepção vai atender você e vai levar um guia da pregação para você, tá bom? Enquanto isso, eu peço que você abra sua Bíblia no texto de Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito, capítulo 3, versículo 12. Bem, gente, nas últimas 3 semanas, a gente mergulhou nessa carta do apóstolo Paulo a um pastor, um líder de várias comunidades locais numa ilha chamada Creta, cujo nome era Tito. E essas igrejas e comunidades lideradas por Tito tinham diversos problemas. Elas eram desorganizadas, tinham ausência de líderes capacitados e estavam sendo influenciados por líderes que eram falsos mestres, que eram pervertidos, pilantras, ladrões e que pregavam doutrina e ensino que era contrário à verdade libertadora e graciosa do Evangelho, mas antes eram como correntes que aprisionavam esse povo. E ao longo de 3 capítulos nós tivemos diversos sermões mergulhando em como Paulo queria tratar todas essas questões nessas igrejas a partir da liderança de Tito e o desenvolvimento de uma igreja centrada no Evangelho. Então, no primeiro capítulo, nós vimos um quadro muito claro, em 3 sermões, de o que é uma igreja liderada por falsos mestres e lobos, como eles se parecem, o que eles pregam, em contraste com uma comunidade que é composta e liderada por discípulos de Jesus, gente que foi transformada de verdade. De um lado, uma igreja que era acorrentada, aprisionada, enganada e cega e que estava morrendo, e do outro, uma comunidade que é saudável, frutífera. No segundo capítulo, vimos como o desdobramento dessa liderança centrada em Jesus chama pessoas de diferentes grupos a viverem para a glória de Deus, nas suas casas. Homens e mulheres, jovens e velhos, servos e senhores. E no terceiro capítulo, ao longo dos últimos 2 sermões, nós vimos que o Evangelho nos chama, para além de uma liderança centrada no Evangelho, e além de, dentro das nossas casas e dos nossos serviços, para além disso, no mundo somos chamados a sermos reflexos da beleza de quem Deus é. De termos uma vida pública que aponte para realidades que as pessoas não conseguem ver com os próprios olhos, senão quando testemunham a vida de alguém que de fato foi transformado por Jesus. Então, na semana passada, o pastor Rafael praticamente encerrou a carta, o que faz o meu trabalho, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil. Eu não sei como é que você encarou quando a gente falou que ia começar a expor Tito aqui na igreja. Porque, se você é crente há muito tempo, você sabe que Tito e Timóteo são cartas escritas para pastores. Então, talvez, quando a gente anunciou a série, você pensou assim, lá vem 2 meses que eu vou ficar ouvindo sobre coisas que não me dizem respeito. Mas se você ficou aqui essas semanas, eu te pergunto, você não ouviu o Evangelho semana após semana a partir de uma carta escrita para um pastor? As aplicações não fizeram com que você fosse desafiado a viver uma vida diferente do que você estava vivendo até então? Você não foi consolado, você que foi abusado, tiranizado, machucado por líderes falsos? Você não foi encorajado a ser um líder, uma líder melhor onde o Senhor tem te colocado? Despretensiosamente, por uma carta escrita a um pastor, todos os irmãos e irmãs dessa igreja certamente foram muito edificados. E parece que é o cumprimento do que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para o propósito dela, que é tornar todo varão perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa série que sirva de você como um encorajamento. Não despreze o que Deus te deu em toda a Bíblia. Não joga para o lado Números, não jogue para o lado Êxodo, não jogue para o lado as genealogias. Tudo tem o potencial divino de revelar mais do nosso Senhor para nós e transformar as nossas vidas e nos chamar para a verdadeira fonte de satisfação e de propósito.
Isso aqui já fica um encorajamento para mim, que estou pregando nos últimos 3 versículos de uma carta, onde o texto, se você ler rápido, parece que é só, depois de arrumar a casa, vem contar comigo, e eu mando um abraço pro pessoal daí, vocês mandam um abraço pro pessoal daqui, valeu, tudo de bom para vocês. Então é isso, gente. Vamos então à leitura desse finalzinho da carta de Paulo a Tito. Tito 3, versículos 12 ao 15. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude, na melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Gente, nós vivemos uma cultura em que despedida normalmente tem uma nota triste. Tanto que tem muita gente que não se despede, né? Não sei se você teve amigos assim, mas eu tenho amigos assim, que mudaram de cidade e não marcaram um último encontro, um último café, um último almoço, porque ficaram com medo de estarem com uma tristeza tão grande que nem se despediram. Só foram embora. Mas a verdade é que, às vezes, despedidas são muito úteis para a gente. Talvez as últimas palavras de um pai para um filho, de uma esposa para um marido, no leito de morte. Talvez a última vez que você vai encontrar com um mentor, com um líder, como é o caso de Tito, por aqui, por um breve momento. Eu lembro de um episódio em particular na minha vida, há 8 anos atrás, quando o nosso pastor era seminarista de uma igreja que nós fazíamos parte, e ele foi chamado a ir para o interior do Paraná. Acontece que ele não era só um seminarista da igreja, mas ele também era um bom amigo meu, alguém que estava há 3 meses acompanhando eu e a minha jovem namorada, Isis, que hoje é minha belíssima esposa e mãe do meu filho. Era também o líder da nossa liderança dos jovens e meu conselheiro, alguém que tinha me ajudado a lidar com muitos dramas. Então ele morar uma viagem de mais de 15 horas de carro de distância, numa cidade que eu não tinha ninguém para pousar, foi um soco no meu estômago. Mas ele não se preocupou tanto nos últimos meses, ou pelo menos nas últimas semanas, a abafar a saudade que eu ia sentir. Ou, na verdade, qualquer jovem que era discipulado por ele ia. Eu lembro especificamente da última vez que eu vi ele antes dele se mudar. Foi no culto de envio dessa igreja que a gente fazia parte. E o último momento que a gente teve antes dele se mudar, o pastor Rafael se mudar, ele me deu um longo abraço e me deu 3 diretrizes: como eu deveria lidar com o meu namoro, como eu deveria lidar com o meu chamado pastoral e como eu deveria lidar com os dramas da nossa comunidade local. Eu só voltei a ver esse meu amigo como um pastor de novo, morando na cidade, 4 anos depois. Mas o que ele me disse naquele dia ecoou por cada passo que eu dei ao longo daqueles 4 anos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse prestado atenção nas palavras dele, mas tão somente ficasse apegado à tristeza e à saudade projetada, o meu caminho até aqui teria sido muito mais difícil. Então, o que será que Paulo tem a dizer para Tito? Nessas últimas palavras para ele, antes desses meses que Tito passaria ainda em Creta. Gente, o título do sermão de hoje é Uma Vida Ordenada, Missão e Generosidade. E a ideia central desse texto, dessa despedida de Paulo a Tito, é a seguinte: uma vida ordenada pelo Evangelho é norteada pela missão de Deus e dedicada à generosidade. Uma vida ordenada pelo Evangelho, cujo Evangelho coloca todas as coisas no lugar, ela é dirigida, direcionada, norteada pela missão de Deus e desemboca numa dedicação a ser generosa. Tá bom? Nós vamos passar por 2 pontos que Paulo traça ao longo desse texto. Primeiro, a convocação à missão que Paulo faz no versículo 12. E segundo, as exortações que ele faz a Tito e à igreja em Creta à generosidade. Tá bom? Então, você está comigo? Show de bola. Vamos para o primeiro ponto, então, a convocação à missão. Volta os olhos comigo no versículo 12. Paulo começa dizendo: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico. Bem, depois de muito instruir Tito, guarde a palavra da verdade, expulse os hereges, ensine os anciãos, as mulheres mais velhas, os jovens, os senhores, os servos. Paulo agora fala o seguinte: olha, eu vou te mandar 2 caras, Ártemas ou Tíquico. Infelizmente, meus irmãos, Ártemas é um Zé Ninguém na Bíblia, pelo menos.
Essa é a única menção do nome de Ártemas que tem na Bíblia, e Paulo não se preocupa em falar para a gente muita coisa. Mas Tíquico é citado pelo menos outras 5 vezes ao longo das cartas de Paulo, a Timóteo e aos Efésios, e também no livro de Atos. Tíquico é alguém que Paulo menciona como sendo um irmão amado e fiel ministro aos Efésios. Ou seja, ele era um cristão que convivia diretamente com Paulo e que tinha sido reconhecido como um pastor, como um pregador do evangelho, que era notoriamente alguém muito importante na comunidade cristã. E nós sabemos que ele foi alguém provavelmente responsável por entregar as cartas aos Colossenses, provavelmente alguma carta a Timóteo, e que ele também havia sido apontado por Paulo para liderar várias igrejas que estavam sendo plantadas para fora de Jerusalém. Então, com Tíquico, a gente consegue ter uma dica muito importante do que esses dois caras são. Eles são fiéis pregadores do evangelho, irmãos piedosos, missionários, revitalizadores e plantadores de igreja, gente que é adequada para pastorear. Então se coloca no lugar de Tito. Você está com um bando de igreja desorganizada, sem líder, que você precisa formar gente, e Paulo está dizendo o seguinte, bem no finalzinho da carta, olha, o melhor eu guardei para o final. Você vai receber o John Piper para ser seu pastor auxiliar, Tito. Você vai receber o Augustus Nicodemos para ser o seu pastor auxiliar aí na sua igreja. Não é qualquer David Leonardo, não, é gente séria. Então imagina Tito lendo só esse início aqui do versículo 12. Meu Deus, obrigado, Senhor. Valeu a pena escutar Paulo, vai vir alguém aí para me ajudar. Mas o que corre depois? Seria bom demais para ser verdade, não é, gente? Paulo diz o seguinte, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Gente, será que Paulo é que nem algumas famílias, que não são vocês, nem a minha, que não conseguem ficar 2, 3 anos no mesmo apartamento, que já querem mudar para outro, porque não gostam da mesmice? Talvez, não eu nem você, mas outras pessoas, né? Que não podem ficar 1 ano com a sala na mesma posição, que já querem mudar o tapete de lugar, que já querem pintar, que já querem ver uma coisa que viram no TikTok e colocar. Já vão numa promoção da Tok-Stock, uma promoção da Shopee e compram novas coisas para casa. Aquela pessoa que tem que ficar mudando o corte de cabelo toda hora. Será que Paulo é um inquieto que não consegue ver as coisas no mesmo lugar? Será que é justamente isso? Não. Para Tito não se crescer, a gente muda ele de lugar, a gente tira ele da igreja sede e manda para um setor, como fazem algumas denominações por aí. Não, gente. A data e local que Paulo estipula aqui para Tito dão uma dica do porquê que Paulo está sugerindo essa mudança. Nicópolis era uma cidade mais ao sul da Grécia, que era muito famosa por ser um ponto de encontro de rotas que saíam do Oriente para a Europa, para a Espanha, para a Itália. E, particularmente no inverno, quando era muito difícil navegar, porque você tinha tempestades, mares muito frios e uma redução da quantidade de navios que faziam os trajetos para a Europa, Nicópolis era o lugar perfeito para você chegar, se encontrar com seus companheiros de viagem e rumar para a Europa com os mantimentos que você precisasse. Então, o que Paulo está fazendo aqui é um convite estratégico para Tito. Tito, você tem muito trabalho a fazer em Creta ainda, meu amigo. Você tem muita coisa para colocar em ordem. Você tem muito sermão de domingo para preparar. Você tem muito aconselhamento. Você tem muita gente para você confrontar e disciplinar. Mas quando tiver tudo certo, cara, tudo redondinho, o trabalho de revitalização bem começado, põe a manta e a jaqueta na mala e vem para encontrar comigo em Nicópolis, que a gente ainda tem muito mais coisa para fazer. Quando eu estava passando o sermão, em casa, eu consegui ver a frustração da Isis se construindo assim, né? Tipo, meu Deus, agora que estava ficando bom para o homem, agora ele vai ter que ir para um lugar gelado e incerto. Mas que tipo de certeza pode fazer com que Paulo ofereça para Tito uma saída do que era certo em Creta? Tito era amado em Creta. Tito era reconhecido em Creta. Tito tinha muito trabalho a fazer em Creta. Tito tinha prestígio dos irmãos em Creta por aquilo que era muito incerto. Ele não sabia nem para onde ele ia parar depois de Nicópolis, muito menos o que ele ia fazer. Será que era a autoridade de Paulo? A autoridade apostólica? Será que era porque Nicópolis era uma cidade muito mais legal do que Creta?
Tinha parque de diversões, muito concurso público, praia, segurança, as casas não tinham cerca. Será que era porque Nicópolis era uma proposta agradável, Paulo tinha certeza que Tito ia topar? Eu duvido muito. Principalmente depois do texto que nós lemos hoje na oração. De que eu não considero em nada a minha vida por preciosa. Porque diante de tudo que eu possa construir, diante de toda a fama, todo o prestígio, toda coisa boa, eu considero como supremo a missão a mim confiada de declarar e proclamar as boas novas do meu Salvador Jesus Cristo, o Evangelho. Gente, esse é a chave que muda a nossa cultura. Porque a gente está num contexto em que as pessoas falam, em time que está se ganhando não se mexe, né? Time que está ganhando não se mexe. E todo mundo tem esse sonho. Todo mundo quer ter, finalmente, os filhos que lavam a louça, estudam sozinhos e guardam seus brinquedos. Finalmente, uma equipe na sua empresa que consiga rodar lisa. Finalmente, o seu departamento, na sua repartição, rodando tranquilo. Finalmente, uma igreja organizada. Finalmente, áreas com orçamento bem estruturado. Finalmente, poder viajar e pregar em outro lugar e saber que os pastores que estão aqui pregam fielmente. Finalmente, está com tudo organizado e as coisas rodando lisinhas. E não tem problema nenhum. Tudo isso tem uma raiz muito, mas muito boa, gente. Deus nos criou para sermos jardineiros. A gente foi feito para cuidar e guardar, cultivar e guardar jardins. Fomos criados para plantar, regar, colher e desfrutar e descansar. Mas infelizmente, por causa do pecado, nossa tendência é tornar bênção ídolo. E entender que o nosso descanso não é o Deus que nos dá as bênçãos, mas as próprias bênçãos. Então a nossa segurança e a nossa satisfação está na família que a gente construiu. Está na carreira que a gente empreendeu. Está no CNPJ que a gente criou. Está no concurso que a gente passou. Está na casa que a gente comprou. Na aposentadoria que conquistamos. Na nossa rede de relacionamentos. No nosso PG. Na nossa igreja. Na nossa presença digital e na web. E veja, todas coisas muito boas. Mas que podem ser levadas a qualquer momento. Em qualquer fatalidade. Qualquer mudança política. Qualquer problema ecológico, tudo isso é varrido. Porque essas coisas não foram feitas para serem a nossa fonte de segurança, satisfação e direção. Tão somente a glória de Deus pode ser fundamento firme para a tomada das nossas decisões. É a glória de Deus e uma convicção do chamado que foi recebido, que faz Tito trocar Creta, onde ele vai investir muito tempo e está investindo há anos, pela incerteza da missão. Porque para ele, tudo que ele construiu era nada se comparado ao Deus que estava chamando ele. Por isso, seja para ficar em Floripa, criar suas raízes, nessa igreja, na sua casa, no seu trabalho, ou seja para mudar de emprego, mudar de cidade. A nossa resposta é a mesma. Eu fico ou eu vou? Se o Senhor assim quiser e mandar. E meu coração descansa na certeza que eu estou vivendo para agradar ao meu Senhor. Então tenho 3 aplicações para você. A primeira é: esteja pronto a atender a convocação. Você está preparado para quando o pastor Zé, pastor Rafa, eu ou qualquer um falar que nós vamos começar um trabalho de plantação no seu bairro, na sua região? Falar que você não vai estar mais no auditório confortável, com ar-condicionado, com berçário, com salinha de amamentação, que não vai ter uma banda toda semana diferente tocando músicas maravilhosas, mas talvez na humildade você vai voltar a se reunir numa sala de uma casa, com um violão, com uma pregação simples, em que todo mundo serve todo mundo. A gente vai tentar se organizar para isso, mas talvez essa seja a sua realidade. Você está pronto? Está pronto para deixar o seu pregador favorito?
Está pronto para deixar o PG que você tanto gosta? Está pronto para deixar a área que você serve aqui com tanto zelo? Está pronto para deixar o conforto de um estacionamento e gente com colete para te ajudar a estacionar e com guarda-chuva para te pegar na chuva? Está pronto para deixar uma comunidade onde tem irmãos talvez mais maduros que você, que ocupam posições que você vai ter que ocupar lá? Como está o teu coração, meu irmão, minha irmã, quando Deus te pedir para deixar essa comunidade para fazer parte da expansão da missão dele nessa cidade? Jovem, talvez você tenha aí seus pouco mais de 18, seus 20 e poucos, ou talvez até mais. E você está no seu caminho para ter aos 35 anos o que você sempre quis. Você está casado, com 2 ou 3 filhos, talvez está morando fora, ganhar bem, poder viajar uma vez por ano. Você está pronto quando aos seus 23 anos, ou 22, Deus te chamar, através da vida de dezenas de pessoas, a abandonar o seu plano de carreira, a abandonar o seu projeto imediato de família, abandonar aqueles planejamentos de 10, 15 anos que você está investindo seus R$ 15 por mês no CDB para cumprir, e colocar tudo isso a perder para que você possa discipular, ensinar e viver para a glória de Deus numa comunidade? Pastores, presbíteros e vocacionados dessa igreja, vocês estão prontos para quando Deus disser para vocês largarem essa igreja amável, sólida na teologia, organizada, e pedirem para você ir com 5, 10, 15 pessoas começar um outro trabalho do zero? Você está pronto? Você está pronto para resolver os enroscos que chegam? Daquelas 40, 50, 100 pessoas que estão machucadas com a igreja, você precisa sentar com todas elas? Você está pronto? Para quando Deus chamar você para isso? Para todas essas perguntas, meus irmãos, para todas elas, para todas elas, eu quero que você considere que a glória de Deus na sua missão é infinitamente mais valiosa e preciosa e bela do que qualquer resultado que você possa colher aqui. Muito mais. Outra aplicação é para você se preparar para abrir mão de gente amada e gente boa. Gente, até agora nós tivemos 2 famílias missionárias saindo da nossa comunidade, Giovanni e a Larissa em Portugal, e o Andrew e a Biga e o pequeno Jojo mais recentemente, né? E, gente, a experiência com o Andrew e a Abigail foi um pouco estranha, não foi? Porque, ao mesmo tempo que a gente estava muito triste de perder, principalmente o Jojozinho, né? Maravilhoso. A gente estava muito feliz, porque a gente sabia que irmãos que foram chamados pelo próprio Deus para fazer o nome dele conhecido em Angola, estavam finalmente indo para lá. Então eu te peço, se prepare para perder gente amada. Deus vai levar gente para fora do país para pregar o evangelho. Deus vai levar pastores e plantadores para outras igrejas. Mas Deus também vai levar amigos seus dessa comunidade para outras cidades para ajudar outras igrejas em outros lugares. Deus também vai chamar familiares seus, filhos seus, para irem para outras cidades, outros lugares, anunciar o evangelho. E aqui eu quero falar aos pais que talvez tenham filhos e filhas que desejam ser missionários, que talvez tenham filhos e filhas que entendem que são chamados ao ministério. Prepare-se para perdê-los. Prepare-se para perder tudo que você talvez imaginou de carreira e de futuro para seu filho, para sua filha. Prepare-se para isso. Mas carregue com muita honra, meu irmão, minha irmã, se Deus tiver isso preparado para o seu filho, para sua filha. Carregue com muita honra, meu irmão, minha irmã, se Deus levar seus amigos para outras cidades para fazer o nome dele mais conhecido lá. Carregue com muita honra os pastores e plantadores que saírem daqui, mesmo que seja perda para nós, porque é ganho para o reino de Deus. Carregue isso com muita honra, com muito amor. E se prepare, porque vai doer, mas também vai ser motivo de grande alegria para a gente. E a última aplicação é se planeje conforme a missão de Deus. Eu quero falar aqui, porque esse primeiro ponto é muito focado em Tito, então estou focando mais nas lideranças da igreja, tá? Mas para você que é pastor, presbítero, coordenador, facilitador aqui da igreja, Paulo queria que Tito fosse,
Mas Paulo já tinha preparado 2 homens muito capacitados para a posição dele. Muito antes de sequer cogitar que Tito fosse para lá. O esperado de líderes é não contar que nós podemos sempre ter as mesmas pessoas, com os mesmos dons e talentos, para sempre nas mesmas posições na nossa comunidade. Então eu quero te perguntar, aspirante, que ainda nem é vocacionado da nossa igreja, você que sonha em ser um presbítero ou um pastor da nossa igreja, quem você tem discipulado para que ocupe a sua posição no futuro? Meu caro pastor Zé, quem você tem preparado para ocupar a sua posição no futuro? Denis, André, a mim, quem você tem preparado para assumir a posição de vocacionado dessa igreja no futuro? Diáconos e diaconisas, amados irmãos, quem vocês têm preparado para serem os líderes da misericórdia e cuidado da nossa igreja? Mulheres, quem vocês têm preparado, sábias conselheiras, quem vocês têm preparado para assumir a posição de vocês e aconselhar as mulheres dessa comunidade? Não existe tempo propício para preparar alguém. E não existe tempo certo para perder alguém. Então, preparemos novas pessoas, porque o vento da missão de Deus sopra e as pessoas vão embora. Inclusive nós. Precisamos preparar pessoas. Mas para você que não é líder, eu quero que você reavalie a maneira como você tem planejado a sua vida. Você que está querendo mudar de cidade, o que tem a primazia na sua escolha? É o salário que você vai ganhar? É a segurança das escolas e das ruas e dos condomínios? É a comodidade dos serviços que é oferecido? Tudo isso é, de fato, critério sábio para a sua escolha. Mas se faltar o componente de uma igreja saudável, se faltar o componente de irmãos e irmãs que estão lutando pelo sagrado e santo evangelho naquela cidade, se faltar essa aparente pequena parte do planejamento, você ainda assim considera se mudar? Meu irmão, você precisa reconsiderar. Você não está preso e acorrentado à Igreja Nova Cidade, porque existem muitas igrejas, muitas plantações ao longo do nosso Brasilzão e no mundo, que são fiéis ao Senhor, estão cumprindo com a missão, mas tem muito lugar que não tem. Então, se você está considerando mudar de cidade, ore para que Deus te dê uma convicção profunda que está te levando para ajudar na plantação de uma igreja em uma cidade que não tem igrejas saudáveis. E se você não tem essa convicção, é melhor que você não se mude. Porque a glória de Deus é mais importante do que o nosso conforto. Mas leve em consideração, na escolha da sua rotina também, leve em consideração na escolha dos seus relacionamentos profundos, tem espaço na sua agenda para estar com amigos não cristãos, tem espaço na agenda para servir na comunidade, tem espaço na agenda para ser misericordioso e atender os necessitados. Priorize o seu tempo e os seus planos para que 1 ano, 2, 5, 10, 15, 30 anos, para que a missão de Deus seja o norteador de tudo que você vai fazer. Convocação fácil ou difícil, gente? A barra é alta, né? Mas Jesus nunca disse que ia custar menos do que a nossa vida, né? A convocação à missão. Então vamos para o ponto 2, a instrução à generosidade, versos 13 e versos 14. Ainda tinha muita coisa para fazer, gente. Ainda tinha muita coisa para fazer em Creta. Então Paulo deixa 2 exortações à generosidade a Tito. Primeiro, no verso 13, ele fala: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Então, a primeira instrução é a Tito, para ajudar 2 homens, chamados Zenas e o outro Apolo. Zenas é descrito por Paulo como intérprete da lei. E aqui a gente não está falando de um advogado romano, a gente está falando de um judeu que ajudava novos cristãos a entenderem o Antigo Testamento para além de uma coisa que foi entregue a Israel, mas que dizia respeito a todo mundo. E Apolo é alguém muito conhecido. Inclusive, Apolo foi uma das partes do conflito que tinha lá em Corinto. Não sei se você lembra. Que tinha gente que estava batendo no peito assim, falando: não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E Paulo fala: cara, cortem isso. Porque um planta, um rega, mas na verdade quem dá crescimento é Deus. Mas isso não quer dizer que Apolo era um charlatão que estava querendo puxar sardinha para a sua brasa. Apolo foi descrito em Atos 18, 28, como alguém que se converteu ao cristianismo
e que já era muito influente na sua região, mas que se destacou no ministério por convencer judeus que o Antigo Testamento dizia a respeito de Jesus. Apolo era um mestre, mas principalmente um apologeta, alguém que defendia a fé, que defendia Cristo e evangelizava pessoas, apresentando Jesus como uma grande resposta aos judeus e aos gentios. E por que especialmente esses dois? Porque provavelmente quando Tito estava lendo essa carta, talvez até em voz alta, na sala, com vários irmãos dessa igreja, esses dois homens estavam presentes. Provavelmente esses dois homens foram pessoas confiadas por Paulo a levar a carta a Tito. E talvez levar ofertas, talvez levar mantimentos. E Paulo fala para que Tito, como líder dessa igreja, garanta, naquilo que for possível, a ajudar para que nada falte para eles a viagem. E aí Paulo não ajuda a gente porque ele não fala que viagem que é essa. A gente não sabe se é só voltar de onde eles vieram, se era ir para Nicópolis, ou se era para ir para Corinto, por exemplo, onde Apolo já foi líder durante o tempo, ou ir para Éfeso, onde a gente sabe que Zenas, historicamente, teve muitos encontros. Mas a certeza é que eram viagens missionárias. Esses homens não estavam indo para Orlando, para Disney, plantar um campus lá. Oh Lord. Esses homens não estavam indo para um resort em Fortaleza, nem para curtir a serra. Independente para onde eles estavam indo, é certo que eles estavam levando boas novas do Evangelho, estavam discipulando e evangelizando pessoas e estavam plantando novas igrejas. Então Paulo está dizendo para Tito, Tito, como líder dessa comunidade, é sua responsabilidade garantir o cuidado com esses missionários. E a barra é muito alta, gente. Porque nada faltar para a próxima viagem quer dizer o quê? Que as feridas nos pés, que os machucados nas costas precisavam ser tratados. Que eles precisavam receber uma boa refeição, uma boa noite de sono, água, para se satisfazerem do desgaste da viagem. Eles precisavam ter descanso, eles precisavam ser encorajados, eles precisavam receber direção para onde ir para a próxima, as melhores rotas, os melhores caminhos, precisavam receber mantimentos, precisavam receber ofertas para os gastos da viagem. Tudo completo, e é isso que Paulo está dizendo. Uma igreja em ordem, com líderes ordenados pelo Evangelho, cuidam dos missionários que servem a igreja ao redor do mundo. Irmãos, esse é um compromisso dos líderes de uma igreja local com os vocacionados e ministros do Evangelho. O triste é que tantas vezes, irmãos, missionários e pastores são abandonados no campo. Foto, eles ajoelham, mãos impostas. Mas aí você vai consultar um missionário do campo, ele não consegue pagar aluguel, está trabalhando em 3 lugares diferentes e faz muito tempo que ele não conversa com ninguém além da esposa. Aí você pergunta para uma família missionária o que aconteceu, se irmãos têm mandado mensagem, qual foi a última vez que o pastor ligou para eles. E eles fazem pelo menos 2 anos que não falam com o pastor daquela comunidade, porque ele não tem horário para eles. Você vê plantadores aqui no nosso Brasil, que são contados como missionários das suas igrejas locais, mas que nunca foram visitados, que não recebem um apoio de uma banda da igreja mãe, que tem 3.000 membros, que não recebem um pregador da igreja mãe, que não recebem férias, um período de descanso enquanto alguém serve no lugar deles. Irmãos, nós não podemos deixar com que isso aconteça. Porque por mais que aconteça, por mais que seja muito comum, isso não é o padrão que Paulo está dando a Creta e Tito, mas também que não está dando para nós, na nova cidade, aos nossos pastores e aos nossos líderes. Irmãos, a gente sonha que essa igreja tenha missionários. Missionários, gente. Na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, no interior do nosso Brasil, no interior do nosso estado, nos bairros difíceis da nossa ilha. Nós queremos ser, daqui a alguns anos, um centro de formação de plantadores e revitalizadores de igrejas centradas no Evangelho. Mas só formar aqui dentro, só enviar não é suficiente, nós precisamos cuidar deles. Enquanto estão aqui, enquanto partem, enquanto estão lá. Irmãos, nós oramos muito por isso. E Deus está mandando gente. Deus está mandando gente. Mas pessoas dedicadas integralmente ao reino são grandes presentes de Deus. É gente que está abdicando de mão de muita coisa.
E como grandes presentes, é como se você pegasse aquele Lego de R$ 2.000 que toda criança quer na vitrine da loja de brinquedo, juntasse 2 bloquinhos, batesse uma foto, botasse no Instagram e depois jogasse no lixo. Como se fosse um brinquedo de camelódromo falso e pirateado qualquer. Você não pagou por eles. Foi um presente que foi dado para você de surpresa e você trata com indignidade e falta de cuidado. Por isso, as aplicações nessa primeira parte do versículo são que os nossos pastores cuidem dos missionários e dos vocacionados. Irmãos, tudo que eu falei aqui, nada era relacionado ao que a nossa igreja tem feito. Eu posso dar muito bom testemunho ao longo desses 4 anos que eu estou nessa posição de vocacionado pastoral, de como o pastor Rafael, os nossos presbíteros, o Gesiel e o Rodrigo, também depois o Ricardo e agora o pastor Eliezer, todos eles nos discipulam, nos corrigem. Para estar aqui hoje pregando, ontem o Zé e o André ficaram comigo das 9 até as 11h30 da noite, refimando o sermão comigo, num sábado. Eles assumem cargas que deveriam ser nossas, mas por proteger a gente e as nossas famílias, eles assumem. E por isso eu louvo a Deus pela vida deles. Mas meus pastores e meus presbíteros, vai chegar um dia em que não vai ser o Pedro que vocês conhecem há 10 anos, vai ser alguém que está aqui à igreja há 3. Um irmãozinho que talvez não seja seu amigo pessoal. Mas eu peço que vocês continuem. E eu espero que quando eu estiver na posição de vocês, eu também continue a boa obra que vocês têm feito aqui de cuidar. Cuidem do Giovanni e da Larissa, do Josias e da Sara, e do Andrew e da Biga. Orem por eles, discipulem eles, como tem feito até então. A segunda para vocês, e aí, gente, eu sei que esse momento é muito focado, e eu estou olhando bastante para o nosso pastor, mas vai chegar em vocês, tá? O texto chega em vocês. Tem chego na nossa igreja, pela graça de Deus, muita gente que tem a gente como referência como uma comunidade saudável. Irmãos que eram pastores, irmãos e irmãs que eram missionários, gente que era líder nas suas comunidades, gente que já suou muito, já derramou muito sangue por Jesus. É nosso papel cuidar deles para que eles voltem a viajar. Precisamos limpar as feridas, precisamos encorajar esses irmãos e ajudar eles a encontrar a direção de novo. Pregar a palavra com fidelidade, mas amar também de todo o coração. Então, irmãos, chegou a hora que não é só para pastor e líder, é para o povo também. No verso 14, volta seus olhos comigo, Paulo fala o seguinte: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Aprender a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados. Gente, quem que Paulo está chamando aqui de aos nossos? É a rapaziada? É o grupo de dominó de Paulo, que acontece às segundas-feiras? É o grupo de WhatsApp de futebol de Paulo? Não. Ele está falando, Tito, quanto aos nossos, aqueles que estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus, e que nós não chamamos apenas de amigos, mas de irmãos e irmãs. Quanto a eles devem aprender. E ao longo de toda a carta, Tito é encorajado a ensinar, pregar, guardar. Mas você sabe muito bem que só ter alguém ensinando não garante que ninguém aprenda, né? Porque o teu personal e o teu orientador da academia tem um plano de exercícios perfeito para você. Mas se você não for lá e puxar o ferro, não vai adiantar de nada. Porque você sabe muito bem que tem curso, aula gravada, tem guia de estudo, tem exercício, no seu ritmo, online, na comunidade da sua casa, mas se você não dá o play, você não aprende nada. Você sabe muito bem que a tua mãe está louca para te ensinar a cozinhar, gurizão. Teu pai está doido para te ensinar a lavar o carro, pô. Mas se tu nunca se fizer disponível, tu nunca vai aprender. Aí vai morar sozinho, vai ficar fazendo miojo e a casa vai ficar um porqueira. Não é garantia de se ter um bom pregador, o povo aprende. Então a ordem para todos nós, membros dessa igreja, que estão debaixo de um pacto de membresia, discípulos do Senhor Jesus, é se dedicar a aprender.
Gente, aprender o quê? Dar ouvidos para que tipo de ensino? Aprender a se dedicar a boas obras voltadas para os necessitados. Boas obras está muito descrita ao longo de toda a carta, mas são ações que são boas, justas e belas, motivadas por coisas boas, justas e belas, fruto de um coração que é transformado de verdade por Jesus. Então, boas obras são coisas boas, feitas com a motivação boa, a partir de um coração bom que foi transformado por Jesus. E, gente, essas boas obras não são a causa da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas boas obras, é claro, o Evangelho é claro nisso, mas eles são os sintomas da salvação. Da mesma forma como alguém que tem rinite, tem aquela cara inchada, o nariz vazando, da mesma forma alguém que foi salvo por Jesus é dedicado a aprender a fazer boas obras e vive uma vida de bondade, de serviço, de dedicação. E quem são os necessitados? Gente, a nossa tradução no português não é muito fiel ao texto, tá? Não estou dizendo que ela é errada pra caramba, mas no original, Paulo é quase que redundante. Ele fala assim, as necessidades necessárias. Disse alguma coisa assim? Paulo parece que não falou nada com nada. Mas tem textos bíblicos e ordenanças que não são tão claras assim. Qual que é um grande mandamento que Jesus deixa para nós? Amar ao próximo como a nós mesmos. Gente, quem que é o próximo? Não está especificado ali. Mas no ministério de Jesus, quem ele amou como a si mesmo, ou ainda mais do que si mesmo? Foi claro sua mãe Maria, quando atendeu seu pedido no casamento de multiplicar o vinho. Claro que foi Pedro, seu amigo que ele precisou perdoar depois de ter negado ele. Claro que foi Judas, a quem ele tanto serviu, ensinou e amou, mesmo que iria traí-lo. Mas também foi a mulher samaritana, que rejeitou ele em primeiro momento. Também foi o centurião romano, inimigo da nação de Israel. Também foi Nicodemos, o líder do partido que perseguia Jesus. Também foi o soldado romano que estava prendendo ele, que seu amigo tinha cortado a orelha. As necessidades necessárias que nós somos chamados a aprender, a nos dedicar, a cumprir e a atender, são, na verdade, a necessidade de qualquer um que estiver diante de nós com necessidades legítimas e que Deus nos tenha dado condições, não de dar um pouquinho, mas de fato atender. Os necessitados aqui podem ser, sim, claro, Zenas e Apolo. E Tito deve ter corrido para atender Zenas e Apolo, e chamado os diáconos, e chamado todos os membros da igreja em Creta para poder ajudar eles. Mas o que esse texto está falando para mim e para você, é que ser transformado de verdade, ser discípulo de Jesus de verdade, é aprender não só boa teologia, mas é fazer boas obras. Gente, qual é a grande crítica de igrejas que têm uma teologia sólida, robusta, saudável? Qual é a grande crítica a igrejas que têm ótimos pregadores, grandes teólogos à frente? São igrejas que só crescem a barriga, mas não fazem nada por ninguém. São as igrejas de manutenção, são as igrejas que não servem com misericórdia quem está ao redor da comunidade, são as igrejas que não plantam, são as igrejas que não enviam missionários, são as igrejas que não evangelizam. E esse é o nosso risco. Irmãos, a advertência contra igrejas que não atendem os necessitados é muito grave. Paulo diz que quando membros de uma igreja não atendem aos necessitados com boas obras, eles se tornam infrutíferos. Em Mateus, o Senhor Jesus, em Mateus 7, 18, 21, o Senhor Jesus fala que aqueles que não são frutíferos, os ramos que estão conectados a eles, que não forem frutíferos, vão ser cortados, jogados fora e queimados. E Jesus especifica que ser frutífero é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus expressa aos Coríntios, aos Colossenses, aos Efésios? É que nós caminhemos em boas obras. Em Apocalipse, no capítulo 2, quando falando com a igreja de Éfeso, Jesus elogia a igreja, falando, olha, vocês têm botado os hereges para fora, vocês têm guardado a palavra da verdade, vocês têm ensinado esses irmãos e irmãs, mas vocês perderam de vista o primeiro amor.
e vocês deixaram de praticar as primeiras obras. Irmãos, é possível, nós temos um monte de livro bem teológico na nossa prateleira. É possível termos uma igreja acolhedora, com processos muito claros, uma classe de novos membros maravilhosa. É possível termos uma igreja muito organizada. É possível termos pregadores muito eloquentes, gente que prega bem, um pastor engraçado, baixinho, manezinho, agradável e carismático. É possível termos tudo isso. Mas se a nossa igreja não atender com misericórdia os necessitados, e não atender a principal necessidade que alguém nessa vida pode ter, que é reconciliação com o Senhor, Criador de todas as coisas, essa igreja é infrutífera e corre o risco de Jesus em Apocalipse ter o seu candelabro movido. O que é o candelabro movido? É a luz de Deus sobre aquela comunidade, naquela cidade, naquele bairro, parar. Então, se a nossa igreja continuar com louvores agradáveis, cultos legais, acessível, contextualizada, com bons pregadores, mas não servir os necessitados, não evangelizar, não plantar igrejas, nós corremos o risco de daqui 3, 4, 5, 10 anos só ter uma placa desbotada lá fora dizendo que algum dia teve uma igreja aqui. Nós corremos o risco de um dia, diante do nosso Senhor, já ressuscitados, o Senhor usar isso como uma prova de que nós nunca nascemos de novo. Que alerta, não é? Por isso, temam o que Deus vai fazer com a nossa igreja caso a gente tenha uma teologia correta, um culto maravilhoso, mas a gente deixa o necessitado de lado. Paulo está chamando, não os pastores, não os presbíteros, todos nós, a nos empenharmos nas boas obras ao necessitado. Eu tenho algumas aplicações para você. A primeira é: seja ensinável. Gente, qual que é o principal meio para ensinar a comunidade? Qual é? É a pregação do evangelho dominical. E a nossa igreja se dedica muito para isso, gente. O salmo de abertura, o texto que orienta a nossa oração, o esboço do sermão e as aplicações, o texto que nos envia, as músicas que são escolhidas com fundamentos bíblicos e mensagens claras, tudo isso é feito para ensinar a cada um de nós, do pastor até a mais simples criança, todos ensinar o bendito evangelho e como ele se transforma em boas obras na nossa vida. E eu louvo a Deus, não só pelos pastores, mas para cada pequeno voluntário, voluntário na sua pequena função, que participa disso. Mas aí a gente chega no culto, vendo um reel engraçado, o culto já começou, a gente cumprimenta 20 pessoas e abre 1000 assuntos com elas, a gente dá atenção para o nosso papagaio, para o nosso tio, para a nossa neta, para o nosso amigo, para o pastor, para o visitante, para o amigo do visitante, a gente vai pegar café, a gente limpa o chão que alguém sujou, a gente resolve ir no banheiro para limpar a maquiagem, durante o sermão a gente levanta 1000 vezes, a gente vai pegar café de novo, a gente abre o celular para ver as mensagens do WhatsApp, a gente pega o guia do sermão, a gente responde uma pergunta e não acompanha nada do sermão e fica viajando. E todo o esforço para que vocês sejam ensinados, nós sejamos ensinados a respeito do evangelho e de como viver em boas obras, vai pelo ralo. Pode-se ter grande ensino, mas se não tem gente querendo aprender, não existe resultado nenhum. Por isso, leve a sério o culto. Leve a sério o culto. Traga sua Bíblia. Deixe no modo avião seu celular. Foque no que é necessário. Chegue cedo para cumprimentar as pessoas. Chegue cedo para falar com seu irmão. Fica mais tarde depois do culto para aconselhar alguém se você precisar. Orar com alguém se você precisar. Mas cante. Preste atenção na letra das músicas e cante. Ore. Se dedique à oração durante o sermão. Aguenta essa bexiga, meu irmão. Aguenta essa necessidade do café. Anota as coisas. Não por prestígio que a gente possa ter aqui. A gente é um Zé Ninguém, gente. Nós somos pecadores miseráveis, mas é porque a santa palavra de Deus que está em cada gota desse culto. Palavra que você precisa. Gente, além do culto, em Colossenses 3, 26 e 27, nós somos exortados a sermos ensinados e aconselhados uns pelos outros.
Você pode aprender sim com a pregação do domingo, com o aconselhamento e orientação dos pastores, mas não tire a autoridade que foi dada para cada irmão e irmã dessa comunidade de te instruir, te exortar, te encorajar. Coisa mais doida é, gente, quando chega um caso difícil de aconselhamento para a gente, em que a pessoa foi rejeitando categoricamente muita gente que só queria o bem dela, tentando instruir ela porque ela só dá ouvidos para pastor. Soberba. Mas muito mais do que o pecado do orgulho, é uma inocência, porque Deus tem muito mais a oferecer através da voz coletiva da comunidade do que depois de semanas e meses você ouvir a voz solitária de um pastor. Se tem um irmão ou uma irmã mais velho, mais novo, pode ser seu filho, pode ser seu pai. Se tem alguém que ama a Deus, que é fiel à Bíblia e quer te levar mais para perto de Jesus com os conselhos, dê ouvido, gente. Não resolva seus problemas só com o pastor. Resolva seus problemas com qualquer irmão e irmã que Deus te colocou e botou uma bênção na sua vida. E por outro lado, é seu papel também, meu irmão e minha irmã, ensinar os outros. Não precisa ir para o gabinete pastoral. A sua mesa de café, os bancos dessa igreja, são o gabinete que o Senhor está te dando. Com ousadia e com coragem, ajude outros a serem melhores para Jesus. Ajude outros a serem melhores para Jesus. E dentro disso, esteja muito atento às oportunidades de praticar boas obras aos poucos. Gente, a gente faz coisas muito estratégicas para incentivar você a praticar boas obras de misericórdia. Leite para a creche. Você não tem que levar o leite para a creche. Você não tem que pegar o número de telefone das mães das crianças da creche. Você não tem que ir lá na creche toda semana. Você muito menos sabe o nome das crianças. É o mínimo esforço possível de você, na ida do mercado que você já faz, comprar uma caixa de leite e trazer no culto que você já vem. E talvez você diga para mim, Pedro, R$65 um fardo de leite, mais ou menos, de 12 unidades, é muita coisa. Então, por que não uma caixa de leite a R$5,50? Uma caixa de leite dá para levar no Uber, dá para levar no ônibus, dá para levar no seu carro, dá para seu filho segurar no banco de trás. Uma caixa de leite, gente. Uma caixa de leite vai nutrir a creche? Não vai, mas vai arrancar a erva daninha do egoísmo do seu coração. Atenda a esses chamados. Um diácono ou uma diaconisa pediu para você fazer uma visita no hospital a um irmão ou uma irmã que está doente. Gente, 1 hora da tua semana, numa noite que você já ia assistir Netflix, vai! R$30 que você ia gastar, nem isso, com um delivery de comida, que talvez vá ajudar, junto com outros 10 irmãos, um irmão que está precisando pagar a conta de luz da casa. Atende esse chamado, poxa. As lideranças da nossa igreja, especialmente os diáconos e as diaconisas, gente, que são a nossa referência nessa frente, atenda ao que eles têm te chamado a aprender e a fazer com misericórdia. Seja generoso. E o segundo grupo de aplicações, gente, esse é um texto curto, mas tem muita aplicação, então eu espero que você esteja comigo, tá? É atentar para os necessitados. E são 3 grupos. Os necessitados da nossa comunidade. Você não precisa esperar o diácono, a diaconisa, o pastor entrar em contato para você saber que uma pessoa está precisando de ajuda a pagar conta, uma pessoa está lidando com tristeza e depressão, algum irmão da nossa igreja está lidando com um pecado sério. Você não precisa esperar a intervenção de um diácono ou um pastor para assumir. Na verdade, a responsabilidade é sua. Pedro, mas como é que eu vou saber disso? Eu só sei qual é a rotina da minha esposa, eu só sei a rotina dos meus pais. Você tem que ouvir mais. Você tem que conhecer mais. Chegar aqui às 10h15 e ir às 11h45 só dando cumprimento para quem está na recepção, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque você está centrado em você. Então esteja atento aos necessitados. E para estar atento aos necessitados, você precisa conhecer e ser conhecido nessa comunidade. Atente também para as pessoas de fora. Gente, certamente tem gente no seu trabalho, na sua família, no seu grupo de homeschooling, no seu churrasco de domingo de família, tem gente que precisa. Gente que não é crente, mas que precisa de amigo, que precisa de conselho, que precisa de encorajamento, que precisa primariamente da pregação do Evangelho. Mas às vezes essas oportunidades passam despercebidas porque a gente simplesmente não está nem aí. A gente prefere ter a conversa confortável no café. A gente prefere seguir focando no nosso trabalho. A gente prefere julgar que aquela pessoa é uma desgraçada mesmo.
que tomou decisões erradas e vai afundar nas decisões dela. Muito mais não fez Cristo por nós, gente? Não éramos nós os excluídos da mesa que Ele chamou para jantar? Não éramos nós o primo estranho, a irmã drogada? Não éramos nós a prostituta? Não éramos nós os desprezíveis para Deus, que Cristo se entregou para que nós fôssemos amados filhos de Deus? Como podemos então negar para quem ainda está fora da mesa qualquer oportunidade de cear com Cristo? De provar do sangue do corpo? Então, gente, se Cristo fez isso por você, atente para os necessitados de fora. Seu dinheiro, seu tempo, seu discipulado, sua pregação do Evangelho é muito bem empregado aqui, mas precisa ir para fora. Isso é fruto para a glória de Deus. Lá fora. Não no domingo. Lá fora. E por fim, gente, eu quero dar uma ênfase muito especial aos nossos missionários. Eu falei, o trabalho pastoral que é feito com eles é maravilhoso. Mas você já mandou uma mensagem para o Giovanni e a Larissa, que estão há lá mais ou menos 3 anos em Portugal, perguntando como tem sido lá? Você mandou mensagem para o Andrew e para a Biga e para o Jojo, desde que eles mudaram lá para Angola, uns meses atrás, para saber como é que está a adaptação deles? Você sabia que a gente tem pelo menos 2 pessoas que estão dedicadas integralmente na missão de alcançar universitários na nossa cidade, aqui na nossa igreja? Você sabe o nome deles? Você já perguntou para o Márcio e para a Tainá como tem sido para eles ao longo desses anos abrir mão de alguns planos para viver completamente para anunciar o evangelho no meio dos universitários? Qual foi a última vez que você botou um pé na UFSC? Um pé na UDESC? Qual foi a última vez que você, ao invés de julgar o universitário do cabelo colorido, que usa saia, que usa terno, que parece um homem ou parece uma mulher quando você acha que não deveria se parecer, e qual foi a última vez que você olhou para eles e resolveu apresentar Jesus para eles? Amar eles? Você consegue imaginar quão difícil que é isso? Sair da sua zona de conforto para fazer isso? Então, tem gente lá fazendo isso. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem de encorajamento para eles? Orou com eles? Irmãos, de tudo que uma igreja poderia pedir a respeito de envio missionário e pessoas sendo levantadas para o ministério, a nossa igreja tem sido muito bem servida. Muito bem servida. Nós temos diáconos, diaconisas, pastores e presbíteros, gente sendo formada em seminário, gente sendo formada aqui, missionários na igreja e enviados pela igreja, mas nesse grupo de quase 30 pessoas, né, se os pastores e os vocacionados atenderem, nós estamos falando de 7 pessoas, para cuidar de 30, em suas diversas necessidades. Mas se todo mundo tomar parte, essas 30 pessoas vão ser cuidadas por 420 pessoas. E aí o fardo é leve, tranquilo. E com certeza, é muito bom ser amado por um pastor, mas muito melhor é ser amado por uma comunidade. Nós somos... E aqui eu encerro esse ponto e parto para a conclusão, eu peço que você fique de pé. Nós somos convocados à missão e nós somos exortados à generosidade. Estamos chegando finalmente ao final da carta. E depois desses 2 pontos, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 15. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. A loucura desse último verso é que você nunca sabe quando Paulo está fazendo essa despedida pela última vez. Porque é comum que depois dessas cartas serem entregues, Paulo tenha sido preso, açoitado, enviado para o mar, naufragado, perseguido por feras, assolado por todo tipo de coisa. Mas diante do grande desafio de Tito, Paulo não desanima. Ele quer terminar essa carta num tom de encorajamento e carinho. Então é verdade aquilo que eu falei lá. Paulo está terminando a carta com um grande, olha, um abração de vocês aí, da gente aqui de casa. Sintam-se muito abraçados, terrivelmente abraçados, meus irmãos. É isso que ele está falando a Creta. E mande essas saudações a todos aqueles que nos amam na fé. Talvez essa seja a chave para tudo que foi falado a partir desse texto hoje.
Todas as boas obras precisam de uma motivação correta e de um coração correto. A motivação correta e o coração correto se encontram nessas palavras: amor na fé. A fé no Deus que, sendo Deus, tendo toda a glória e autoridade, não preferiu permanecer nessa posição, mas se humilhou, tomando forma de servo. E como um servo, serviu até sua morte e morte de cruz. E foi por você, foi por mim, foi por nós. Essa fé quebra qualquer barreira que o amor possa ter. Porque antes rebeldes, inimigos uns dos outros e de Deus, hoje nós somos amigos de Deus, amados de Deus, amigos uns dos outros e fiéis discípulos do amor nesse mundo. Alguém que tem a verdadeira fé transformadora no coração, desfruta de um amor que enche e transborda e que se estende aos irmãos e irmãs, mas para quem está além dessa comunidade. E se estende como? A última frase de Paulo nessa carta toda: a graça esteja com todos vocês. Meus irmãos, de que vale uma igreja saudável, correta, de que vale uma igreja missional, se não é a graça que corre pelos corredores? Mas é isso que está sendo estendido, a fiel pregação do Evangelho, uma vida vivida para a glória de Deus, é a graça brotando no nosso meio. E eu não sei quem você é nessa manhã. Se você é alguém que com maturidade está encarando todos esses desafios e já tem lutado para viver uma vida para a glória de Deus em boas obras. Eu não sei se você é um soldado abatido que está no estaleiro, precisando curar as feridas, ser renovado, redirecionado e voltar para os caminhos do Senhor. Eu não sei se você é alguém que não é discípulo de Jesus, que sente que nada do que eu falei hoje pela manhã diz respeito a você. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ou você, que nesse momento não é um discípulo de Jesus. Especialmente esse último caso, você é um necessitado a quem Deus está atendendo com boas obras hoje e já. Essa graça que nos constrange, nos move, nos nutre a sermos uma igreja amorosa, bondosa, justa e gentil, ela está estendida para você também. Talvez você esteja lutando com uma divisão no seu coração há muito tempo. Você sente que vive uma vida boa, vive uma vida abnegada, mas isso não te satisfaz. Ou você sente, como eu me sentia na adolescência, você até vive uma vida boa, mas a sua vida é uma mentira, porque você não quer nada disso. Você criou seus filhos por obrigação, você é um bom marido porque seria uma desonra para você trair sua esposa. Você é uma mulher sábia e comedida porque você não gostaria de ser afalada no seu bairro. Você é um adolescente bom, um filho bom, um bom estudante porque você não quer tomar bronca dos seus pais. Você que faz coisas boas para a sua comunidade porque você quer ser conhecido assim. E eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que isso pesa sobre os seus ombros. Mas Paulo, nessas últimas palavras, está dizendo para você que existe um caminho para se libertar de todo esse peso. E para finalmente conseguir viver uma vida leve, que agrada a Deus e que abençoa esse mundo. Esse caminho é o autor da nossa fé e o centro do nosso amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso creia no Senhor de toda a missão, no nosso Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, a Tua Escritura que tanto diz ao nosso coração, Senhor. Ah, meu Deus, é tão fácil, Senhor, é tão fácil, Senhor, acharmos que está tudo bem, tudo tão tranquilo, tão cômodo, Senhor, e voltarmos para o nosso umbigo, Senhor. Ah, Senhor, é tão fácil sermos líderes que achamos que estamos fazendo tudo certo, que estamos sendo fiéis, Senhor, e deixarmos de lado aquilo que o Senhor tem nos entregue, Senhor. É tão fácil, Senhor, nos prendermos a esse mundo, às coisas que o Senhor nos deu, Senhor, aos sucessos e às vitórias que o Senhor nos deu, Senhor, e colocarmos eles no lugar mais elevado da nossa vida, Senhor. Mas, meu Deus, eu te peço a fé que o Senhor deu a Tito, deu a Paulo, Senhor, deu a todos os apóstolos que morreram em favor do Teu nome, Senhor, que deixaram seus pais, suas mães, seus filhos, suas filhas, suas esposas, suas igrejas, para vez após vez, semana após semana, mês após mês, colocarem suas cabeças na linha, Senhor, e por último,
receberem mortes indignas, Senhor. Nós queremos ter essa certeza, meu Deus, de que nenhuma retribuição que essa vida possa nos dar, Senhor, se compara à retribuição guardada para nós, santos em Cristo Jesus, ao completarmos as nossas estradas, Senhor. Senhor, que todo medo seja tirado do nosso coração, Senhor, quando olhamos para Cristo, que mesmo suando sangue, Senhor, mesmo, Senhor, humilhado pelos seus amigos, mesmo humilhado, Senhor, pelos governantes, Senhor, mesmo abandonado na cruz, Senhor, não considerou humilhação ou sofrimento que fosse comparável à glória esperada para Ele, para ser o nosso Redentor, Senhor. E por isso eu te peço, meu Deus, nos dá esse coração, Senhor, que arde, esperando quando o Senhor há de pedir a nossa vida, Senhor. Quando o Senhor há de pedir a nossa segurança, o nosso conforto, os nossos amigos, o nosso emprego, a nossa carreira, nossa cidade amada, nossa igreja amada, Senhor, para que damos um passo rumo à incerteza da Tua vontade, Senhor. Ah, meu Deus, nos dá um vislumbre da eternidade, das Tuas promessas, do Cristo ressurreto, Senhor. Invade a nossa imaginação e o nosso coração, visita-nos com a Tua presença, Senhor, para que nada disso seja feito por uma fé rasa e vazia, mas por um coração abastecido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, com coragem, Senhor. E, meu Deus, eu te agradeço pela infinidade de pessoas que o Senhor tem trazido a essa comunidade, Senhor. Homens e mulheres, jovens, velhos, Senhor, que ardem no desejo, Senhor, de viver para a Tua glória nesse mundo, Senhor. Não deixe que os pastores da nossa igreja, Senhor, que os líderes da nossa igreja, Senhor, os abandonem, Senhor, mas que nós sejamos instrumentos de cuidado e liderança na vida deles, Senhor, sendo os ouvidos do bom pastor, Senhor, sendo dispenseiros da Tua graça, Senhor, para acolhê-los, para prepará-los, para cuidar deles, Senhor. Mas a cada irmão e irmã aqui, Senhor, a mim, Senhor, meu Deus, abra os nossos olhos para os necessitados, meu Deus. Abra os nossos olhos de que tudo que estamos criando, Senhor, nossas contas bancárias, nossas rotinas, nossas casas, tudo que temos, Senhor, está à Tua disposição, Senhor, para atender os necessitados desse mundo, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos para quem na nossa mesa de jantar, para quem no nosso bairro, no banco aqui da igreja, Senhor, ou do outro lado da rua, mal vestido, Senhor, e mal cheiroso, Senhor. Abre os nossos olhos para esses, que o Senhor conta e nos convoca a ajudar, Senhor. Ah, meu Deus, transforma o nosso coração para que isso não seja mera obrigação de caridade, como outros dizem, Senhor, mas seja um fluir da Tua graça na nossa vida, Senhor. Meus Deus, nos dá ousadia para pregar o Teu santo evangelho, Senhor. Nos dá ousadia, Senhor, e desprendimento à nossa fama e ao nosso status de pregar o Teu evangelho, Senhor. E que essa igreja, Senhor, seja conhecida não pelos pastores de destaque, grandes pregadores, mas ser uma igreja que tem um coração agradável ao Senhor, que é entregue à missão e generoso com os de dentro, com os de fora, e por isso é conhecido nessa cidade, Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós e nos visita e nos transforma, é o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém.